Olá, Marina, Xênia. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Vou guardar aqui a Wanda. A turma já tá começando a entrar. Muita gente amiga, conhecidos. Flávia. Esperar das 19 horas pra gente começar. A Wanda deve estar entrando agora. Quando ela entrar aqui, eu vou chamá-la. Deixa eu avisá-la que eu já tô aqui. Hoje nós vamos conversar com uma super expert em Suíça. Ela é responsável pelo site Suíça Central. E a Suíça Central, ela resume muito da Suíça, assim. Então, Nath, eu não vou adiantar, não, porque depois eu vou ter que repetir. Então, vamos esperar dar o horário certinho. Wanda deve estar entrando. Hoje aqui tá frio, né, gente? Tá gostoso. Ah, Suíça Central. Ah, eu vou convidá-la. Ei, Oi, David! tá boa? Tudo bem? Tudo bom. Que bom te receber aqui, Wanda. Nossa, nem me fala, muito legal. O prazer é meu de conversar com você. A nova forma de comunicar, né? Que loucura isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente está podendo falar de coisas boas, né, nesse momento. É tão bom, né? Porque para ver se melhora a nossa alma, né? É verdade também porque assim, é uma coisa que viajar vai ficar sempre na nossa alma, né? Então é bom falar disso também. Eu, por exemplo, estou com saudade até da lista de espera do voo. Exatamente. Aquela vez que você tenta antecipar o voo e fica esperando, né? Então, assim, e é bom também falar para poder se preparar, porque em breve, né, se Deus quiser, a gente vai começar a sair dessa situação, né? Então é bom também lembrar o que, que tem de diferente, porque isso que eu estou achando legal de a gente poder focar um pouquinho mais em algumas coisas que passavam despercebida por causa do ritmo aceleradíssimo que a gente tinha, né? Exatamente. A gente vai Então, falar, de conversar a respeito dos destinos. Isso é muito bacana. Isso é muito legal, é, né? não, você está arrasando. Eu adorei seu trabalho, você está fazendo super bem, super criativo. Nossa, parabéns, muito legal. Ah, que é isso. Mas, ó, vamos começar Muito bom. então. Já está na hora. Deixa eu só selecionar o que que nós vamos... Tá. As nossas fotos aqui. Bom, gente. Ah, pois é, essa cidade é que eu sou apaixonada, Pois né? é. Olha, gente. É tão engraçado. Exatamente. Aqui, ó. Vou apresentar a Wanda aqui. A Wanda é uma expert em Suíça, especialmente na Suíça Central. Ela que cuida, né, do site Suíça Central, depois você vai se apresentar direitinho, Wanda, mas só para te falar. Tá. Por que a Suíça, a gente está vindo aqui para falar da Suíça, tá? Nesse momento. A Suíça está abrindo, tá? Até tem uma grande amiga e cliente que é cônsul da Suíça em Minas Gerais. Ela está na Suíça agora, a mãe dela foi fazer uma cirurgia de coração, então ela tá lá, tá me dando todas as notícias. A Suíça está aberta já, assim, as pessoas já estão voltando à vida ao normal. Ela me ligou hoje falando que ia até tentar ver nosso
nossa live, mas ela é meia-noite lá, né? Ela não sabia se ia conseguir Imagina, pois é. Os horários agora é cruel, tá muito distante. Mas a Suíça, ela nunca foi um destino cheio. A Suíça não é um destino de muita gente. Nunca. A Suíça é cheia de lugarzinhos, de cantinhos, né? Tá aí os cantões, né? Um país do tamanho do quê? Do Rio de Janeiro, do estado do Rio, é isso? Tamanho do é menor que o estado do Rio de Janeiro. Tem Olha 26 cantões, quer dizer, que são o que eu chamo de cantinhos, que são os estados deles e tal. Então, assim, a Suíça é um país que é pequeno em território, mas é gigante em natureza. A Suíça, ela sai muito na frente quando o assunto é wellness, spa. Os spas da Suíça são os melhores do mundo. A Suíça é muito valorizada na Suíça essas atividades outdoors, de natureza, tanto no inverno quanto no verão. Então a gente pode experimentar a Suíça, gente, de uma forma muito segura, muito agradável. Como diz, eu usei a expressão da Wanda, que é a gente se dá. Depois do Covid, a gente se dá o luxo de experimentar. Se dar ao luxo. Exatamente, se dá o luxo. Então, é muito legal. A Suíça é linda. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes nos últimos 2 anos. Então, assim, continua lindo. Eu já conhecia, mas e tá com muita novidade. Convidei a Wanda aqui para nos falar um pouco da Suíça em geral, mas nós vamos fazer uma imersão bem bacana na Suíça Central, cuja capital é Lucerne, que é uma das cidades mais legais da Suíça, mais lindas. É uma cidade que concentra tudo que a Suíça tem. É uma cidade, uma região que você pode fazer tudo. Se você for na Suíça para ficar em uma cidade só, é Lucerne. Porque a partir de lá, você experimenta tudo que a Suíça oferece. Você experimenta a natureza, esqui, o lago, a história, a cultura. Então, a gente vai hoje fazer essa imersão com a Wanda, que é uma expert, é uma queridíssima, super profissional. A gente encontra muito no trade, quando tem esses treinamentos. Obrigada. Né? Então, Wanda, por favor, vamos começar então a nossa conversa aí gostosa sobre esse destino que encanta, né? Que encanta e que é um destino super bacana para um pós-momento aí, quando o mundo começar a se abrir. A voltar, né? Tem um novo normal, né? Que agora é a palavra de ordem, né? Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade. A gente sempre conversava muito, toda vez que a gente se encontra, né? Tem ideias em comuns, assim, no sentido de fazer diferente, né? Porque a Suíça é esse destino, como você bem apresentou, ele é um destino para fazer diferente, é uma outra perspectiva. Até por isso que a gente mencionou também do luxo de se dar ao luxo, né? Então, como você falou, eu trabalho há bastante tempo com turismo dessa cidade de Lucerne e a montanha de Titlis. Eu já tinha familiarização com a Suíça desde a minha época de companhia aérea e foi uma surpresa quando eu conheci ao vivo. Eu sempre tinha aqueles sonhos de conhecer a Suíça, como muita gente tem, e tive a oportunidade de conhecer a primeira vez e fiquei assim encantada. Quem diria que eu viria a trabalhar com esse destino maravilhoso, porque é o que eu acho legal da nossa profissão. Quando a gente trabalha com um produto que a gente acredita e vende aquilo que realmente você acredita. Então, a maior recompensa é essa. Você está falando de um lugar, de uma cidade, de umas vivências, a pessoa vai lá, vive aquilo tudo e fala, nossa, que máximo, é exatamente isso que você falou, né? E acho que você sempre foi assim, essa pessoa com essa energia boa de falar com propriedade dos lugares que você acredita, né? Vou falar um pouquinho primeiro da Suíça. Esse tema do que a gente escolheu para falar do luxo é exatamente isso. Por quê? Durante muitos anos, muito tempo atrás, quando a gente falava a palavra luxo no Brasil, remetia automaticamente a estar necessariamente hospedado num hotel 5 estrelas, a estar fazendo alguma coisa super exclusiva, a ter um transfer privativo para tudo quanto é lugar. E esse conceito começou a mudar, né? Acredito, sei lá, de uns 5 anos ou um pouquinho mais, do novo luxo que a gente começou a chamar assim, né? Então, o luxo de vivências. Eu sempre quis mostrar para os meus clientes isso. É um luxo diferente, é um luxo que vai te transformar. É um luxo de vivência que vai te transformar, que vai te trazer e que vai acrescentar, né?
Exatamente, o luxo é muito relativo, né? Exatamente. Porque tem programas maravilhosos, exclusivíssimos, em que não é necessariamente um hotel 5 estrelas ou uma vivência 5 estrelas, e que é um luxo, né? É disso que a gente vai falar um pouquinho. A Suíça é esse país que remete a esse luxo, e muitas vezes acontece da pessoa não conhecer a Suíça exatamente porque acha que, ah, não, puxa, é um destino para se gastar muito dinheiro, quando eu ficar milionária, eu vou visitar a Suíça. E quando a pessoa vai e fala assim, nossa, estava o tempo todo ali no meio do meu caminho e eu, por puro paradigma, não conheci, né? E aí a gente começa a descobrir, hoje o brasileiro está muito mais ousado em termos de viagem, né? Que a Suíça é esse país pequenininho, no meio da Europa, super conveniente de se combinar com vários destinos, né? Altamente, o suíço é altamente gentil com o turista, então você se sente à vontade. Hoje tem mais características que ajudam a Suíça, por exemplo, tem muita mão de obra de portugueses, então Tem. a gente pode dizer que essa parte central fala português, que deixa todo mundo muito à A vontade. Então eu Suíça costumo dizer que... é o maior, é o país que mais consome vinhos portugueses no mundo. O maior comprador de Ah, Portugal é a olha... Suíça. Inclusive, vários suíços estão comprando quintas no Douro, fazendo trabalhos maravilhosos lá, assim. Só lá dentro, viu, Wanda? Porque Não, e é legal porque o vinho suíço também, ele está crescendo cada vez mais no ranking. A única coisa que é ruim é que, como ele é produzido em pequena escala, ele não tem, digamos assim, força para exportar. Mas o vinho suíço cada vez mais se e destaca, e são que é ótimos, também um principalmente os destino, brancos, viu? Eu sou fã são leves, né? ali É, perto de exatamente. Montreux ali, tem uma das vinhas, uma vinha histórica lá maravilhosa. Mas, Então você vê, a gente não imagina, né, que é, a Suíça pode ser um destino também dos amantes do vinho, né? Então, para ver como é que é a questão assim muito mais ampla, né? exato. Então, por exemplo, a Suíça também é um tremendo hub de entrada para outros países, ela é multicultural, faz divisa com vários outros países. Então, a própria Suíça, você já tem uma experiência internacional. Se você quiser ficar viajando só na Suíça, você vai ver várias nuances de outros países fronteiriços, né? Como Áustria, Alemanha, França, tudo ali. Agora, falando de Lucerna, como você bem falou, Lucerna é uma síntese da Suíça. Por que a gente chama isso, né? Porque, na verdade, a cidade reúne exatamente aquilo que você comentou de características que são comuns ao nosso imaginário de Suíça. Por exemplo, lagos, montanhas no caso do verão, né, verde e o pico nevado, que são os Alpes suíços, natureza esplêndida inserida dentro do contexto urbano. Essa que é a grande coisa, né? O brasileiro se sente muito à vontade assim que ele chega em Lucerna, porque ele vê uma semelhança do que nós temos aqui no Brasil, mas com uma infraestrutura muito grande, uma mobilidade urbana fantástica. Você não precisa alugar carro, pelo contrário, é uma tremenda furada alugar carro nos grandes centros, como em qualquer capital, mas Lucerna é uma cidade que convida a caminhar. Por exemplo, essa foto que você colocou são as muralhas de Lucerna, porque a gente vai destacar assim, o que é diferente, né, o que a gente combinou. Muitas pessoas não sabem que Lucerna é ladeada por lagos e montanhas e também muralhas. São belíssimas, dá para caminhar pela muralha de Lucerna, é assim um passeio incrível. Tem que marcar, não é toda hora que está aberto, tem a rotina do produto, mas é uma visão fantástica da cidade, muito próximo, que você não precisa pegar a pé, o acesso é pelo centro da cidade, e para você acessar as muralhas, você passa pela parte mais onde tem os jardins, então tem períodos do ano, por exemplo, verão e primavera, que você vê a natureza esplêndida, tulipas, flores nesse caminho, é um achado. Então, o que eu quero dizer? Uma cidade que te convida a caminhar. Fora isso, a questão do transporte é muito eficiente na cidade, porque tem os trens, né? Tem o tram, né? Que são os ônibus, né? Os bondes, né? Digamos, e tudo se conecta com uma eficácia, assim, sabe? Uma eficiência impressionante. Você tem uma cidadezinha que não se chega de trem, você tem um trem que chega até a cidade próxima e dali você pega um barco. Aí, para você chegar no topo da montanha, tem um teleférico. Então, isso ajuda o quê? Otimizar o tempo. Por isso que a gente diz que você pode tranquilamente hospedar em Lucerna e fazer passeios diários às cidades vizinhas, que essa região é considerada a Suíça alemã, né? Que faz fronteira com... é muito perto de Zurique, Basel, Berna, que é a capital. Então, você pode ficar num único lugar e fazer baldeações para vários outros lugares. E aí, sim, se você for para uma Suíça mais italiana,
Aí você vai cruzar, né, toda a Suíça e cruzar para outro país. Mas isso faz a Lucerna ter uma característica muito interessante em relação a isso. Com relação a luxo, a gente tem vários programas que não necessariamente é um luxo daquilo que nós falamos da ideia fechada do luxo. Por exemplo, o Lago Lucerna, que ladeia toda a cidade, tem passeios de barco incríveis. Tem Passeios de várias barcos. vilazinhas, cidadezinhas em volta, que dá para ir parando, conhecendo, almoçando nos lugares. É muito legal, né, Wanda? Exatamente. Tem Vikings, Wiesnau, que Exato. são lugares que a gente considera Riviera Suíça, que são cidades à beira-lago, super pequenininha, gracinha, que você pode tanto se hospedar. Tem aquele programa, né, que nós falamos do Luxury Hideaways, que são 7 hotéis de luxo que fica nessa região dos lagos. Então, tem várias opções de hospedagem, como também, se não quiser hospedar, pode ir lá conhecer e voltar para sua origem, porque tudo muito E perto. Lucerne tem uma Então, assim, noite interessante, né? Então, por exemplo, ficar em Lucerne é Ah, interessante legal. para quem gosta de uma noite mais movimentada, sair para jantar, para algum show, algum concerto, né? É a cidade onde Wagner morou por algum tempo. Então tem o Museu de Wagner. Verdade. A Suíça inteira é muito musical. E que isso me Muito, encanta muito. Assim, Montreux tem um festival de jazz. A Suíça inteira, onde você vai, é muito musical. E quando sai à noite, muitos lugares com música ao vivo, de qualidade, coisa boa, né? Fantástico você lembrar isso, porque exatamente. Então, não significa que você precisa necessariamente gastar uma fortuna para assistir um tremendo show. Os shows acontecem na rua, as pessoas curtem, os locais compram a sua garrafa de vinho e vai assistir um show de música. Tem vários festivais que acontecem durante o ano. Tem um festival mais famoso de Lucerna, que chama-se Lucerna Festival, que é um festival de música clássica, ele é internacionalmente já conhecido, né? Já é badaladíssimo, a hotelaria fica super cheia, mas tem outros festivais no decorrer do ano que também são super populares, que acontecem na rua e as pessoas curtem, as pessoas vão para a rua com liberdade, então é muito legal. Falando aí dessa foto do lago, o Lago de Lucerna, existe uma companhia que chama-se Companhia de Navegação do Lago Lucerna, que disponibiliza vários passeios, diversas nuances. Pode, por exemplo, até casar, para você ter ideia. Você pode fazer uma cerimônia de casamento num barco, navegar pelo Lago Lucerna. Esse aí é um city tour num iate que chama-se Zafir, que a ideia é você conhecer a cidade pelo ângulo do lago. É maravilhoso porque tem áudio guide em todos os idiomas, inclusive em português. É 1 hora de passeio, é no iate, porque tem os barcos normais, convencionais, que estão incluídos no Swiss Pass. E a grande sacada também de viajar pela Suíça é incluir o trem. O trem é um dos melhores valores agregados, porque o trem já inclui. Você não precisa se preocupar em hospedar, em gastar mais para se transportar na cidade, porque o passe de trem vale em ônibus, nos trams, vale em tudo, e também dá direito aos passeios de barco. A maioria dos passeios de barco são free of charge, ou seja, você não paga. Esse daí você paga muito pouco, se você tiver o Swiss Pass, você paga 16 francos e 50, por exemplo. Se não tem, paga 27 francos e faz um passeio ao redor do Lago Lucerna com esse áudio guide. É como se fosse um city tour pelo lago, então você já se localiza na cidade. Além de que ele tem uma atmosfera mais exclusiva, porque você está dentro de um iate, ele tem uma parte aberta, tem um bar dentro dele, que você pode comprar seu Aperol Spritz e fazer aquele momento ostentação do Instagram. Então, assim, é uma atmosfera muito legal curtir o lago. Por isso que o ideal é ficar no mínimo de 3 noites, para você curtir a cidade, fazer um passeio de lago e fazer de barco pelo lago e também visitar as montanhas vizinhas. Porque é isso que é a síntese da Suíça. A Suíça não é um destino de massa, como a gente estava falando no início. Então, isso também é muito interessante para esse pós aí Covid, né? Quando a gente puder viajar, porque não é um destino assim que tem na época do verão, né? Tem bastante gente, bastante turistas, mas assim não é um destino que a gente pode chamar de um destino de massa. Não. E é um destino que propicia muita atividade outdoor, como você falou. Tem bike, os meios de bike, tem lugar para fazer as trilhas de bike, trekking tem. Isso no verão, né? Exatamente. A natureza ali é acessível, é você interagir com a natureza de uma maneira prática.
estando em Lucerna, querendo, por exemplo, um almoço numa montanha, pega um trem, 40 minutos no máximo, você está no topo daquela montanha, ou menos, 30 minutos, almoça e volta para a cidade. Então você consegue usufruir do que a natureza te proporciona ali, bem ali, sem ter que fazer tanta baldeação. Esse que é o grande lance de Lucerna, por isso que a gente fala que é uma cidade que reúne toda essa possibilidade de atividades diversas, né? O lago, montanha, como a gente estava falando. Esse passeio é incrível. Fora ele também tem um passeio ao Sunset, que também são passeios que a gente pode providenciar, ou seja, tem uma gama de passeios diferenciados para a pessoa aproveitar essa natureza Dos esplêndida. picos ali, Wanda, qual que você acha que é o mais legal de visitar? Tem um que você pega o barco, depois pega o bondinho, como que você sugere ali em volta, assim, dos picos? São três, né? Tem, são três, exatamente. São três montanhas que são pertíssimos de Lucerna e que pode fazer muito facilmente. É Pilatos, que tem o teleférico e tem também o trem de cremalheira, né? Aquele trem, aquele que a gente já viu em algumas apresentações, que ele é bem íngreme. Isso dá para fazer tranquilamente, por exemplo, num half day. Tem o Cabrió, que é um teleférico aberto, também muito interessante, é um dos únicos teleféricos abertos do mundo, muito pertinho, fica numa cidadezinha a 20 minutos de Lucerna, também ideal para half day, só que ele só funciona no verão. Uhum. E aí tem Rique, que também é uma outra montanha. Todas essas montanhas são montanhas que você pode fazer num half day estando ali em Lucerna. Né? Agora, fora dela tem o Tiflis, que a gente vai falar que tem um valor agregado maior, que tem a neve. Entendi. Mas a pessoa estando na cidade, querendo aproveitar, porque isso é legal mencionar. Muita gente, quando a gente fala da Suíça, imagina uma Suíça muito vilarejo, né? Muitas famosas vaquinhas, eu falo sempre isso, né? Acha que a Suíça toda é isso, né? Uhum. E não é. Os grandes centros são vibrantes, tem vida noturna, gastronomia, bastante atividade. Mas sim, essas cidadezinhas estão ali muito próximas. Então, muito rapidamente você pode fazer uma baldeação e aí parece que você passou assim num portal, sabe, dimensional, e você aí sim vivencia o que é um vilarejo tipicamente suíço. Mas as cidades em si, elas são altamente vibrantes. Esse aqui e às vezes as pessoas pensam, a Suíça parece muito calminha, nos vilarejos, né, tem sempre a imagem de alguns produtos, né, com relação ao leite, né, aí associa logo as vacas e tal, e não, isso nos vilarejos. Então tem de tudo um pouco, com a diferença que você faz muito facilmente. Então, eu costumo dizer que mesmo em pouco tempo de estadia, dá para conhecer muito bem a Suíça. Por isso que no passado, agora todo mundo já antenou para isso, os operadores de circuitos, principalmente, né? Eles passavam por essa parte central da Suíça e seguiam viagem. Só que o brasileiro começou a descobrir que fala, nossa, eu não quero passar nessa cidade só, eu quero ficar nessa cidade. Quero aproveitar, tomar um drink na beira do lago, quero tomar um café, quero curtir. A gente tem que lembrar que o maior período em que a gente tem esse turista viajando para a Europa ainda é o verão. Então, 9 horas da noite, ainda está dia claro. Então, você perde, né? Está começando a anoitecer, 9 horas da noite, você perde a noção de tempo. Você quer interagir com aquele pôr do sol, aquela natureza esplêndida, típica da Europa nessa época, né? Então, isso tudo muito perto. Isso já mexe com a cabeça do brasileiro, né? Que a gente tem que fazer muita baldeação. Exatamente. Outra coisa que eu acho legal também de falar é sobre hotelaria. Sim. Porque, assim, exatamente, essa foto aí é do Grand Hotel Nacional, porque eu quero falar, o tema é a gente falar do luxo, né? Do se dar ao luxo. Então, Lucerna também tem uma gama de hotéis 5 estrelas, dentro desse programa que nós falamos, do Luxury Hideaway. Esse é o Grand Hotel Nacional. Ele é um hotel super tradicional, de 150 anos. Charlie Chaplin, por exemplo, já ficou hospedado ali. Mas ele é um hotel 5 estrelas, com um atendimento acolhedor. Ele não é distante do cliente. Porque às vezes a gente fala muito da hotelaria 5 estrelas e às vezes o cliente tem um tratamento muito distante, muito formal, respeitando, né? Muito formal. Ok, a palavra é formal, exatamente. E o Grand Hotel Nacional, ele é assim, ele é um hotel 5 estrelas, mas ele é um hotel que atende a necessidade do cliente. São 41 apartamentos, ele é bem pequeno, ele fica numa área super privilegiada dessa alameda, então você pode caminhar essa parte toda aí em frente ao hotel, ela é belíssima, de frente para o lago. Ele também é muito procurado pela gastronomia, tem um hotel, tem um restaurante
do hotel, que é o restaurante National, ele é super sofisticado, mas você vê, a gente está falando de um luxo e a gente está falando de pratos que podem custar na base de 30 francos suíços. E é um preço que a gente tem que comparar, por exemplo, você está numa atmosfera que as pessoas falam, mas a Suíça é cara. Não. A gente não está aqui para falar que a Suíça é um destino barato. Mas o Brasil é barato? Imagina quanto você gasta para ter um jantar aí em Belo Horizonte ou aqui no Rio de Em um hotel, Janeiro. num restaurante desse nível, né? Então, por exemplo, a Suíça tem tudo. Exatamente. Esse é um restaurante top. Mas a Suíça tem muito restaurante, é super legal, animado, assim, porque a turma é animada, né, Wanda? E é animada de um jeito muito gostoso, assim. Tem muita... Lucerne, depois eu quero que você fale sobre a gastronomia mesmo lá, porque tem opção do tradicional, mas tem muito bistrô, muita coisa mais relaxada, deliciosa e com valor super acessível. Exatamente, exatamente. Porque a gente tem sempre que comparar, é o que você fala. Muitas vezes a gente fala de um preço de um jantar, por exemplo, na Europa, mas normalmente, né, alguns restaurantes já incluem uma taça de vinho. Você está num lugar que tem uma paisagem absolutamente incrível, de frente para um lago, um atendimento, porque as melhores escolas de hotelaria, de gastronomia estão na Suíça, então eles estão preparados para receber. Então a gente tem que muito... Se não me engano, a escola mais tradicional de hotelaria fica em Montreux, não é? Na Suíça? Em Montreux eu visitei, a escola é linda. Montreux e Lausanne. Então é um referencial. Eu acho que é por isso até que lida com o imaginário das pessoas de achar que a alta gastronomia, né? E pode ser uma alta gastronomia, mas acessível, né? Acessível assim, vamos dizer assim, justa, né? Eu acho que a palavra é justa. A gente aqui no Brasil sofre muito com isso, né? A carga nossa de imposto é tão alta que não é justo, né? Então, você pode jantar num restaurante dentro de um hotel 5 estrelas, ser muito bem atendido e ter não ser, por exemplo, lá também tem hambúrguer. Você pode pedir um hambúrguer delicioso, super delicioso, e estar nessa atmosfera maravilhosa desse hotel 5 estrelas. É isso que a gente estava chamando, né, de se dar ao luxo, né? Então, essa é a ideia, né? Exatamente. É um luxo que vai te atender. É um bom atendimento. É um espaço, se você achar que o wellness é a sua vontade. Então, se dê ao luxo de ir, de aproveitar os espaços da Suíça, que são os melhores do mundo. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que não significa pagar absurdo, não. Significa a vivência num ambiente super profissional, seguro, lindo, que te atenda, que atenda às suas necessidades naquele momento. A Suíça tem. É uma experiência, né? Eu costumo dizer que é uma experiência. É uma vivência, uma experiência, porque tudo é muito... o suíço é muito preciso, né? Tanto é que vários produtos suíços estão cobiçados ao redor do mundo, o próprio canivete, né? Pela precisão suíça, né? Não. Então, isso também é no atendimento, né? Na atenção, aí é que tá, sem ser invasivo. É isso que eu acho legal, isso que eu queria falar antes. Exatamente, não é aquele atendimento que né, sente que você precisa de alguma coisa, mas só chega perto se você sinalizar. Então, isso é muito legal, né? Eles são muito discretos nisso. O brasileiro se sente muita vontade. Exatamente. Isso é muito interessante. Outra coisa que me encanta muito, Wanda, na Suíça, num todo, mas em Lucerne também oferece isso, é a arte. Culturalmente, a Suíça. Boa, falou. Sabe? A arte e a arquitetura. A Suíça é muito ligada ao design. Tem muito hotel com projetos incríveis. Tem museus encantadores e museus assim que são menores, mas com obras selecionadíssimas, o acervo, assim, sabe? Lucerne tem, né? Inclusive, né? Tem. O Rosengar Collection, por exemplo, é um achado, é um museu, primeiro que ele já começa a ser interessante porque ele é sede própria e acervo próprio da família Rosengar. É o prédio do antigo Banco Suíço Nacional, foi comprado pela família Rosengar. Tem obras de vários pintores famosos, principalmente Picasso, desde a época dos rascunhos de Picasso, porque a fundadora, Madame Rosengar, que é uma pessoa assim incrível, que até pouco tempo, agora ela já está mais idosa, eu não sei se ela
ainda fazendo isso, mas eu já marquei visita ao museu com ela. Ela faz questão, quando é grupo, jornalista, sabe, de receber. O encanto, ela fala de tudo com muita Muita propriedade, né? Quem familiaridade, conhece, muita gosta, e sem propriedade. ser pedante, gente. Por quê? Porque é natural deles. Exatamente. Então a gente aprende de uma Exatamente forma isso. muito gostosa, sabe? Lá, É. né? E esse museu é incrível, porque essa que é a ideia também, ele fica super bem localizado, então você pode ir a pé tranquilamente, ele está incluído no Swiss Pass, então não paga nada para entrar se tiver com passe. É incrível, porque a própria sede já é incrível. Então é um museu de arte ali, bem próximo do grande centro, onde você pode acessar muito facilmente. Ele é um marco assim, de Lucerna. Assim como outros museus, que tem o Museu do Transporte Suíço, que é um outro museu também muito diferente, que leva o nome de museu, mas na verdade ele mostra toda a forma eficiente do suíço em termos de transporte, que é um programa para todas as Família idades, inteira. Lá, fica um o Suíço tem muito pouquinho isso. família inteira. Tem muito isso. É, Esse tipo de é, museu é, interativo que não é arte, mas é a história do país contada ali, é, né? Tem muito isso lá, que eu adoro. exatamente. E é legal porque as pessoas de todas as faixas etárias curtem isso, né? Então você vê muita criança indo no museu, como você vê muita criança curtindo esses festivais de música. Então a gente pode dizer que Lucerna é um destino familiar também, porque a gente sabe que hoje em dia os filhos, né, a família é um grande opinion maker sobre as viagens, né? Exatamente. Então esquece essa ideia que as pessoas tinham, a Europa não é um destino para viajar com família. Não, tem coisas incríveis. Do lado do monumento do Leão de Lucerna, tem o Jardim Glacial, que mostra toda a época do glacial da Suíça, então tem atividades interativas. Então, o próprio Museu do Transporte Suíço tem várias atividades. Então, é um destino que agrada a todos. Não é um destino só para uma determinada faixa etária. A família vai se divertir, as crianças vão se divertir, os casais. Então, são duas coisas que a gente precisa tirar de paradigmas da Suíça. Dizer que a Suíça é sazonal, ok, o brasileiro vai para a Europa mais no verão, mas eu acho muito interessante essa combinação, por exemplo, de visitar a Suíça no verão e visitar a Suíça no É inverno, outro porque é país, totalmente diferente. exatamente. Exatamente, Igualmente interessante. Igualmente interessante, exatamente. né? Muda muita característica, mas é muito diferente. É como você fala, nossa, mudou o cenário, né? Então, muda completamente. É uma experiência incrível. Isso aconteceu comigo e eu fiquei, assim, bem feliz, porque era uma outra perspectiva, totalmente diferente, sabe? Então, muito interessante. As cidades continuam vibrantes. A gente tem que lembrar que também no inverno tem os mercados Que natalinos, são né? Que o brasileiro maravilhosos, gente. começa... Eu já tive a Ah, é oportunidade de ir. absolutamente... É assim, é encantador. A gente experimenta comidas É verdade. típicas da época. O Natal lá é especial, viu? É um negócio que emociona a É, gente. Assim, as cidades todas é, enfeitadas, lindas, todo mundo na rua. É assim, é. e não é um frio um frio que te impede de curtir isso, não. O frio de lá não é. Exatamente. Não, você fica numa boa nesses mercados abertos, que é cheio É. de lugarzinhos que eles montam para a gente poder ficar enquanto curte, né? É muito legal, é muito bonito. E mesmo fora a temperatura está fria, mas sempre tem um aquecedor perto, Exatamente. então as pessoas vão para a rua. A gente tem a ideia de que fica todo mundo escondido nas suas Não, casas, não. As pessoas vão para a não. rua, beber um vinho quente, aproveitar, comprar artesanato para montar sua árvore. É vibrante. Eu tive a oportunidade do ano passado de viver, nunca tinha ido nessa época do Natal e fiquei assim encantada, tanto de Lucerna quanto das cidades vizinhas. Então, é uma experiência incrível. E o brasileiro começa a despontar para isso. Muita gente hoje em dia se interessa por viajar nessa época fora, que a gente acha, o brasileiro não gosta de viajar no inverno, porque a gente tem uma estrutura. É diferente da gente passar o frio aqui no Brasil, né? Que Exatamente. muitos hotéis, com exceção do sul, não tem uma estrutura de calefação, Não, aqui né? eu tô aqui dentro de Mas casa com frio, ó, porque a gente sente frio no Brasil dentro de você, casa. nossa, imagina. Aqui no Rio também tem feito frio. Hoje não está, mas faz frio. Mas é isso que é a ideia, ou seja, conhecer os museus, aproveitar o que a cidade oferece, gastronomia, A gastronomia é né? Tem vários encantadora. Eu restaurantes. adorei. Tem a Gruyère, né? Fora um pouquinho da Suíça Central, gente, tem programas gastronômicos e enogastronômicos lá, muito interessantes. Sabe? Muito. É isso, a Suíça a gente consegue fazer tudo. Natureza, enogastronomia, família,
spa, wellness. Então, assim, é muito legal. Bike. Então, é muito bacana, né? Eles são assim, é uma experiência muito gratificante em ver como o turismo é valorizado, como a atividade turística é valorizada, como tem atividade para todos os gostos, todos. A pessoa que quer uma atividade radical vai ter, que a gastronomia tem, e tudo muito facilmente acessível. É isso que é interessante, né? Porque como o país é um exemplo, como a gente estava falando de mobilidade, É muito fácil. pode fazer de tudo. Por exemplo, a gente pode esquiar e aproveitar um grande centro, sem fazer grandes baldeações. Por isso que é legal também essa ideia da próxima, porque é um país muito pequenininho, além dele ser muito pequenininho, ele se conecta muito facilmente. Eles aprenderam a ultrapassar essas dificuldades das alturas. Tanto é que a parte de teleférico, muita tecnologia, a tecnologia, por exemplo, do Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro, é tecnologia suíça, porque eles são experts nessa tecnologia, né, de distância, a gente olha a ponte suspensa de títulos, imagina assim, nossa, nunca vou andar nessa ponte, e é super segura. Então, para quem gosta, por exemplo, de engenharia, também é uma tremenda pegada a Suíça, porque tem muita obra de engenharia que você fica imaginando, meu Deus, como pode aquele teleférico chegar no alto daquela montanha, né? Então isso também desperta uma outra visão, né? Não, e a gente sente segurança assim, o tempo inteiro. Isso não dá nem um pouco de insegurança quando a gente está lá visitando, não. É muito tranquilo. A gente Eu sou uma, só vê a paisagem maravilhosa, assim. e às vezes a gente olha uma foto assim, acha um pouco radical, fala, nossa, jamais eu me atreveria a tal atividade. Você chega lá, eu sou uma pessoa que estou bem segura para certas coisas assim de altura e eu faço basicamente de tudo, assim, eu me sinto segura. Coisas que eu não faço aqui, por exemplo, Lá eu faço. eu faço lá, porque porque eu me sinto segura. Eu sei que, por exemplo, qualquer dia que não esteja bom para um teleférico funcionar, eles não vão funcionar, então eles respeitam. E eles respeitam também muito os meios naturais. Isso já é uma lição assim, muito legal para gente, sabe? Da sustentabilidade. Ô, Wanda, vamos Água falar daquele cristalina spa maravilhoso que tem ali. boa. Essa piscina Então, famosíssima, né? nossa, deu vários cliques aí numa época logo assim de inauguração, porque esse é um mega resort, chama-se Bürgenstock. Tem que fazer o famoso biquinho Eu não para falar, consigo né? falar, por isso que eu peço pra você falar. Bürgenstock. Mas assim, ele é uma tremenda sacada porque ele é um resort muito amplo em termos de possibilidades. Tem 4 tipos de hospedagem, 2 hotéis 5 estrelas, um 4 e um 3 estrelas, olha que incrível. Spa, um deles é um hotel só para tratamento, um hotel clínica, golfe, de tudo um pouco. E o mais interessante, Peraí, você tá me ouvindo? Você travou aí. tá, ok. Pode? Na internet, né? Essa hora é loucura. Bom, vou continuar falando que é o pessoal que está assistindo. Mas o Birkenstock é exatamente isso. Ele é uma opção de hospedagem de 5 estrelas, absolutamente top para quem quer se hospedar, mas também para quem deseja viver. O spa, dependendo da ocupação, pode estar aberto a um day use. E a parte também de restaurante. Carolina, travou, né? Eu tô te ouvindo. Tá meio falhando, mas tá dando para ouvir. Tá, eu tô te ouvindo aí. Ok. Tá? Aqui é o restaurante, né, Wanda? Tá no meio mecânica. Super famoso. Foi. Bom, ou seja, o complexo em si do resort, ele oferece de tudo um pouco a hospedagem e também a pessoa que se encontra em Lucerna pode jantar ou almoçar num dos restaurantes do complexo. Bem. Então, é interessante porque o acesso para lá, ele é numa outra área, mas fica muito próximo da cidade de Lucerna, por catamarã. Ou também por via de carro, né, terrestre, mas o grande glamour é chegar lá de catamarã.
Então, ele é um complexo 5 estrelas, mas que, na realidade, a pessoa pode usufruir desses restaurantes, desse complexo, mesmo que não esteja hospedada lá. Então, você pode vivenciar o luxo sem estar no luxo. É claro que é um destino... inclusive ele tem uma referência bem legal, que ele foi onde Audrey Hepburn casou com Mel Ferrer, Ah, há muito tempo atrás. Aí a Sofia Loren tinha uma casa de veraneio desse local. Durante muito tempo esse local ficou fechado e há 2 anos, reconstruíram toda essa parte. Então, é altamente bem localizado, dá de frente para o Lago dos Quatro Cantões, porque eu ia falar isso no início e esqueci. Lucerna é reconhecida como região do Lago dos Quatro Cantões. Por quê? A região de Lucerna ela engloba 4 cantões. Então, por isso há uma diversidade muito grande em termos de paisagem, porque uma única região engloba esses 4 municípios, digamos assim. E cada um com a sua característica, um mais de montanha, outro que tem mais lago. Então, essa parte de Lucerna é muito próxima. Então, 20 minutos você chega nesse complexo. Esse aí é o Spice, que é um restaurante de comida asiática maravilhoso. Ele fica para fora do prédio. É uma experiência olha a incrível, vista, aquele gente. restaurante com cozinha aberta. É. A vista é espetacular. A gente pode perceber que isso é um final de tarde. Então, Aham. você pode, por exemplo, vivenciar. É isso que a gente falou do luxo, do se dar ao luxo. Ou você se hospeda nessa mega estrutura, ok, super luxo, muito voltado para atividades também em relação à natureza. E o Ou wellness, então né? você pode estar hospedado no hotel da cidade, wellness, exatamente, spa. Ou você pode estar hospedado na cidade de Lucerna e acessar jantar, ter uma noite, tem catamarão o tempo todo, aí você pega e outra coisa também, para acessar ele é um funicular, porque ele fica acima, ele fica como se fosse numa montanha baixa, é uma montanha, então você pega um funicular, então ele é todo... A chegada dele já é triunfal. Aham. O local tem uma natureza assim muito esplêndida. Então, é isso que a gente chama de você acessar o luxo. Muito interessante. E o restaurante Spice, ele tem 15 pontos naquele índice gastronômico Gault Mignon. Você fala francês, você vai falar melhor do que eu, francês. Gault Mignon. Você conhece essa nomenclatura, Não, Gault você me Mignon? apresentou, porque você falou que é o que a gente deve É... consultar lá na Suíça para poder escolher. Então, porque na verdade é uma classificação diferenciada, bem diferenciada do Michelin, perdão, do Guia Michelin. Porque é melhor, porque é mais chique, não. Ele, além dele ser uma coisa mais exclusiva, ele também leva em consideração o ambiente em si do restaurante. Então, se ele tem vista, se ele é sustentável, se usa, por exemplo, guardanapos de um material que seja Ah, que ecológico, legal. o tipo de comida que é utilizado. Então, é um estudo amplo E e tem tem um vários restaurantes que site, recebem essa e classificação. tem um Tem site. o Gourmillon, tem um site disso que fala, tem até inclusive um Instagram que eu sigo, que é o Gourmillon, que ele classifica, né? Esse, por exemplo, o Spice, ele é 15 pontos nesse Ai, guia. que... Então é considerado assim, uma alta gastronomia, mas não é só alta gastronomia por ser um chefe super famoso, não é só isso, é tudo que envolve essa gastronomia. Exatamente, a E Lucerna tem gastronomia, às vários vezes, ela é restaurantes. local, não tem um chefe tão famoso e ela é maravilhosa. E aí eu acho que um É, guia desse tipo é muito importante nessa hora, da gente achar, né, exatamente. coisas especiais que não quer dizer, não necessariamente um chefe famosérrimo, né? É, exatamente. E não necessariamente só porque o restaurante é muito É, chique, super exatamente. sofisticado, mas sim pela estrutura. Hoje a gente sabe que esse conceito de sustentabilidade, né, do orgânico, isso é quase que mandatório, né? A gente está caminhando para nos tornarmos seres humanos melhores, né, em consumir melhor, né? Exato. Então eu acho importante essa ideia de também aliar, por exemplo, eles valorizam se o restaurante tem luz natural, se precisa acender muitas luzes, se ele economiza energia, tem energia solar. Então é um índice assim que valoriza tudo, é bem interessante. Não é muito conhecido, eu descobri ele realmente cutucando, porque eu tive um questionamento de um cliente e fiquei Gente, eu maravilhada. E vou agora eu falo escrever super isso bem depois, dele. tá? Lá no. Quando eu publico o vídeo, eu publico, eu deixo no feed, eu vou escrever, porque essas palavras estrangeiras e tal, às vezes a gente não sabe como escreve. Eu vou escrever esse guia lá como dica para a gente localizar aí
lugares, bons restaurantes, boa comida. E depois até mando para você um material que é bem interessante, é bem legal falar dele. Eu gosto de falar dele porque é uma descoberta, né? E hoje a gente sabe que no universo de agência de viagens o cliente vem muito com ideias que ele já buscou, já ouviu Exatamente. falar, né? Então é importante a gente estar sempre antenado nessas tendências. Eu faço muito isso, eu vou lapidando, porque às vezes a gente sabe aonde buscar. O cliente às vezes pega aleatório, mas a gente chega lá e fala, ó, é assim, mas não é bem assim, mas assim é legal e tal, e a gente vai lapidando, né? É isso mesmo. Mas isso tem tudo a ver com o nome que você escolheu, né? Taste the World, super a ver, né? Porque é isso, né? Turismo é isso, né? A gastronomia, para mim, é uma forma muito importante de vivenciar a cultura. Eu acho que ao redor de uma mesa, entendendo como é que surgiu aquele tipo de comida, de alimentação, como é que você conhece muito das pessoas e da cultura. Eu acho muito interessante. É verdade. Sabe? A gastronomia fala por si só. E muita gente fica achando que a Suíça é a Suíça do fondue, a Suíça da raclette, que também. Mas não só isso, né? Então, a cozinha internacional é super valorizada, tem várias opções. Como você falou, eu acho que até eu coloquei para você de um restaurante também com uma outra pegada que eu gosto bastante, que fica na cidade, que é o Mil Folhas, né? Mille. É muito, muito legal, que é um restaurante na cidade de Lucerna, super descolado, de frente para o Lago Lucerna, muito jovem, pratos diversos, desde o risoto de lá é uma delícia, tem também cozinha internacional variada, é um lugar muito aconchegante, do jovem, do happy hour, do povo local, meio que modinha, mas assim, super gostoso o ambiente, tem ambiente externo, ambiente interno. Então, assim, tem de tudo um pouco. Tem da alta gastronomia, né, num lugar mais sofisticado, como a gente falou, dentro do Grand Hotel Nacional, e tem também a gastronomia. Eu particularmente adoro essa parte, né? Tomara que o Covid, esse novo, né, eu fico pensando assim, como é que vai ser esses restaurantes assim ao ar livre, né? Porque isso não pode acabar, né? Acho que o ar livre não vai ser o problema é quando é fechado. Eu acho que o ar livre vai ser fácil de resolver. Quando é fechado, as soluções vão ter que aparecer. Mas olha, hoje eu li, só fazendo um adendo aqui, eu até compartilhei, que parece que o vírus está enfraquecendo. Tá? Foi um estudo de uns médicos italianos que o vírus está enfraquecendo e agora a forma de pegar está diminuindo a gravidade. Então, isso pode ser um sinal de que isso aí não vai durar muito. O vírus vai ficar, mas de uma forma amena, como se fosse uma bactéria que a gente pudesse pegar, igual a gente vai para a África. Você pode pegar aí, pegar alguma malária, alguma coisa, não sei se na África tem, mas aqui na Amazônia, por exemplo. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa que nós vamos aprender a conviver, sabe? Porque, tomara. Igual foi o H1N1 e a SARS, que a gente acabou convendo com isso, né? É porque ele veio de uma maneira muito intensa, né? Muito e com muita política aí em cima também. Então, assim, veio... Mas eu acho que as coisas vão... A viagem não vai parar. E a Suíça, ó, a Astrid, que é minha grande amiga, cliente, ela está aqui nos assistindo, está lá na Suíça agora. Ela falou, ó, os restaurantes estão funcionando normalmente. Então, assim... já estão. Estão funcionando normalmente. Então, assim, olha que bacana. Já é uma novidade diretamente da Suíça lá, ó. Ótimo, excelente. Muito bom. E é verdade, porque já tem datas bem mais otimistas do que antes. Por exemplo, a montanha, que estava prevista abrir só a partir do dia 8, vai abrir a metade até a partir do dia 6 de junho. Então, como o vírus está bastante enfraquecido por lá, eles já estão começando a voltar, né, a esse novo normal. Os restaurantes já reabriram, respeitando a distância entre as mesas, mas a vida está começando a voltar, as escolas já voltaram. Tudo vai ser com muito cuidado, mas já está começando a voltar a esse novo normal que a gente fala, né? Você falou que é interessante. A flexibilização lá está bem, assim, larga, vamos dizer, né? Já está acontecendo efetivamente. Que é o que vai acontecer. E sabe a gente agora não dá, porque o Brasil foi um dos últimos a chegar. Então, a gente está no pico que eles estavam há 2 meses atrás, né?
Então, Não, e a gente tem que pensar que eles tiveram esse problema em pleno inverno, exatamente. né? E que veio o verão, ok, a gente está meio que na contramão disso, né? A gente vai entrar no inverno, né? Então, e também, você vê, já começou muito antes lá. A Exatamente. gente começou meio que recente, né? Então, agora que está começando a dar aquela luzinha assim no fim do túnel, né? Então, é muito diferente, não dá para Não, comparar, não porque, dá, não. porque a Europa já está saindo do normal, porque a Europa começou muito antes, né? Esse isolamento começou muito antes do que nós, Exato. né? E de uma maneira muito diferente, porque o suíço confia muito no governo, então não tinha assim um lockdown proibitivo. As pessoas não estavam proibidas por lei de saírem na rua, só que elas não Porque saíam, porque o governo é diferente, é recomendava, isso que eu falo. tinha consciência de que Culturalmente, é exatamente. culturalmente diferente. Tá? Acho que cada país, às vezes, dentro do próprio país, as regras têm que ser diferentes, porque são diferentes, É, os né? hábitos, É, exatamente, exatamente. E também porque já viveram, né, muitas situações, né, exatamente. né, então já estão mais preparados do que a gente. Olha ele aí, olha, tá vendo? Essa é a parte interna desse restaurante e a parte externa. E ele fica num lugar super convidativo. Menis super favoráveis, eu gosto muito de lá. Sempre tinha uma amiga minha suíça, há pouco tempo eu fui também, ela não conhecia. Ela falou: Nossa, que legal, adorei. Eles servem um tremendo café da manhã, que é uma Aí, delícia gente, eu também também. vou colocar, Então é tá? uma Vou colocar graça. a dica do guia, vou Tá, colocar o nome do restaurante, vou colocar tudo embaixo da onde a gente vai publicar. Vai estar escrito embaixo lá do vídeo que eu vou publicar no feed, tá? Desse nosso vídeo aqui, dessa tá. conversa. Eu tenho muita vontade de formar um grupo assim com essas nuances, sabe, gastronômicas, atividades. Eu acho que tem muito a ver com você. Quando eu falo em bike também, eu penso logo em você. É. Porque você é um amante da bike, né? Igual a mim, que eu sou ciclista também total, né? Minha cidade é bike friendly. Eu vendi meu carro, não quero mais saber, eu só uso carro, eu só uso bike agora. E é diferente, né? Porque a bike lá é um transporte assim, tudo é muito preparado, até teleférico. Você pode colocar, por exemplo, a bicicleta Nos no teleférico. barcos, Aí, teleférico, dos né? barcos, É. exatamente. Exatamente. Aí, por exemplo, aí a gente já vai para aquela ideia, volta um pouco para aquela ideia dos vilarejos. Esse é o vilarejo de Engelberg, né? Até foi ótima essa ideia de começar por essa foto, por quê? Porque Engelberg é uma daquelas montanhas muito próxima à cidade de Lucerna. Engelberg é um vilarejo que fica a 40 minutos de Lucerna, onde tem o Monte Titlis, né? Porque quem me conhece sabe que eu falo do Titlis, que é o produto que eu comecei a trabalhar com a representação, porque é uma montanha que tem neve eterna, porque é um glacial. Mas acontece que as pessoas também condicionam que Título é só um glacial. No verão, essa cidade, esse vilarejo, esse pequeno vilarejo de Engelberg, ele abre para uma gama de possibilidades de atividades outdoor. Bike, trekking, caminhada das flores, uma série de atividades, o lago com água cristalina, por isso que a gente falou, por exemplo, olha que paisagem É. incrível. Esse barquinho aí, você pode remar, remar nesse barquinho, ele fica disponível, você paga se quiser, tem uma plaquinha ali dizendo que custa 3 a 5 francos, e você paga ali, né? E você rema nesse lago absolutamente lindo, com essa paisagem incrível de neve e verde, porque aí nessa época do verão, esse contraste é muito admirado até pelo brasileiro, né? Porque como é que pode neve em pleno verão e Ó, verde? Para você ter ideia, esse outro amigo lago. que mora Ah, na perdão. Suíça há alguns anos, tá? Que ele, inclusive, sempre quando eu vou mandar algum cliente, eu ligo para ele. Antônio Ramos, meu amigo de infância, o Pité, tá aqui. E ele falando Ah, que as pessoas já estão na rua, que os parques e os lagos, assim, cheio de gente já passeando, curtindo. é. É, tá uma vida praticamente normal lá. Ele mora em Lausanne, tá? Porque é primavera, né? Então todo mundo está querendo ir para a rua. Eles vieram de um inverno rigoroso. Então, assim que começou, eu falei com uma pessoa de lá também. Ela falou assim: Wanda, foi o evento, o primeiro dia que eu consegui jantar fora. Eu estava tão realizada de sair para jantar É. fora, porque, né, igual a gente fica Não, aqui também Gabi, realizada para gente, é voltar isso aos que eu nossos acho. Eu acho hábitos, né? que abrindo, na hora que a gente tiver a oportunidade, nós vamos querer sair. Na hora que abrir, a gente vai querer. A gente vai precisar sair, Vai vai precisar, eu precisar, acho que vai é ser por uma aí. necessidade. É, E aí é que é o nosso é, convite. O convite é eu estar dentro da casa de vocês com uns destinos que eu acho que vão ser muito interessantes num futuro próximo, bem próximo, né, no mais próximo, e
para que vocês comecem a se planejar, porque na hora que abrir, vai todo mundo querer. Eu já vendi Suíça, viu? Esqui para Ok. janeiro, sabe? E Legal. o bom do esqui na Suíça, que isso também nós vamos falar, aqui as vaquinhas, né? As famosas Aliás, vaquinhas, vaquinhas, ó. que nós vamos falar que muita atividade, muita vila de esqui na Suíça, estação de esqui, são vilas. Então, por exemplo, se o casal, um gosta de esquiar, outro não, um vai esquiar, mas na própria, a vila tem vida. Então, é isso, Wanda. Perfeito. Então, É assim, isso você mesmo. pode fazer outras coisas enquanto um está esquiando, se não é muito o seu. Eu, por exemplo, não sei esquiar direito. Então eu vou, mas eu canso rápido, Uhum. porque aquele inicial do esqui é cansativíssimo. E olha que eu sou corredora, eu É, fico exausta. Então, assim, uma é, pessoa que já é treinada não tem esse cansaço, porque eu tenho que o tempo inteiro estar treinando. Então, assim, eu acho que isso também na Suíça é uma coisa muito interessante. Você não fica dentro de um hotel, numa estação de esqui, onde a única coisa que tem para fazer é esquiar. isso aí. Isso aí. Você falou com muita particularidade, exatamente isso. Essa é a proposta. Inclusive, eu até brinco, que às vezes eu falo assim, você tem produto de inverno? Você vende inverno? A pessoa fala assim, não, eu não trabalho muito com esqui, não, porque já tem os profissionais que trabalham com esqui. Eu falei, mas veja bem, eu não falei, eu falei esqui, eu falei inverno, né? Exatamente. Porque, na verdade, é isso. O esqui tem que se dividir um pouco nesse sentido, né? Existe aquele esquiador que quer ficar o tempo todo esquiando, amanheceu, ele quer um hotel ski-in, ski-out para esquiar o tempo todo, mas esse mesmo cliente talvez esteja viajando com a esposa e com os filhos, ou com a Exatamente. família, ou um grupo de amigos, e um quer esquiar o tempo todo e o outro não quer. Isso é interessante na Suíça porque exatamente os centros de esqui oferecem atividades bastante para quem não esquia. Titlis, que é a montanha que fica no vilarejo de Engelberg, é um desses produtos. Então, assim, além de no inverno que a gente falou do verão, né? Verão belíssimo, atividades outdoor, o monte, o pico da montanha é sempre nevado, então mesmo no verão é possível tocar na neve, brincar na neve, deslizar, porque o acesso é feito nesse bondinho giratório Aqui, ó. lá, né? Eu Que, gostei dessa foto isso aí que é sua. legal, eu brinquei, porque isso é bem legal. Então, por exemplo, vamos supor, a gente está na cidade de Lucerna. Isso foi real, tá? Eu coloquei isso porque isso aconteceu comigo. Eu já sabia, mas eu nunca tinha feito. Eu fui a uma praia de Rio, ali em Lucerna, de manhã cedinho, foi ótimo, estava maravilhoso. E de tarde eu estava numa montanha com neve. Então, olha só, isso foi no mesmo dia. Então, em poucos lugares do mundo você pode fazer isso. Né? Pegar uma praia de manhã e esquiar de tarde, por exemplo. Né? Não esquiar nesse dia porque era verão, mas assim, curtir a Tá. neve, brincar na neve, né? Muito perto. Então, essa é a ideia. Porque o Tícolis permite o acesso a essa glacial. Só que no inverno, a montanha inteira fica coberta de neve, aí se transforma num resort de esqui, mas com muita atividade também para quem não esquia. Que é importante mencionar que uma estação de esqui de Europa, o brasileiro tem que pesquisar, porque a maior parte das estações que se falam tipicamente de esqui, elas não têm pistas separadas para o exímio esquiador e para quem está começando. Titlis é uma montanha que separa muito bem isso. Então tem a parte que fica acima, a 3.020 metros, que fica para quem já esquia, tá? Inclusive é o downhill mais longo da região, que é a descida, são 12 quilômetros de Nossa, descida de imagina que esqui, maravilha. desde o Para quem sabe, né? Para quem maravilha para quem sabe, esquia, exatamente. exatamente. Mas a parte dos iniciantes, a parte de quem quer brincar na neve, no inverno fica no meio da montanha. Então você pode estar fazendo aquela atividade lá que você mostrou anteriormente, que é o tobogã, que é uma delícia, qualquer um faz, olha que delícia. Exatamente. Esse tobogã, por exemplo, pode ser diurno e pode ser noturno. A montanha fica toda iluminada Iluminada. por tochas. E sabe uma coisa, E Wanda, é uma que na verdade eu vi na Áustria, mas depois eu comecei a pesquisar porque eu me encantei e que tem na Suíça muito, é a arte de inverno na neve. As, a- a- as neve. instalações de luzes que eles fazem durante o inverno, os shows, as É, músicas. Gente, é incrível os desenhos que eles fazem na neve. Quando você está assim no bondinho, você olha assim. incrível. É incrível. E tem muito na Suíça também, É, né? é verdade. É. Não, e é incrível porque lá, por exemplo, em Títulos tem a Gruta do Gelo, que é uma parte, é uma caverna do gelo, onde eles ficam, fazem à mão desenhos nessa caverna, uma geleira mesmo. É muito legal, eles fazem arte nisso. Às vezes transforma em barra, então você toma um drink num bar de gelo, olha que legal.
Então tem muita atividade. A neve não é um empecilho. É. E olha só, e esse hotel, porque a montanha de Tikles, ela é uma das mais altas da região, fica 3.000